Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e para a gente falar sobre um tema que é interessante, né? Quando os temas se apresentam, aí eu não penso nisso, né? Eles vêm, como eu já disse, muitas vezes vêm automaticamente, e aí sim que eu começo a refletir, por que apareceu esse tema? Eu não entendo nada desse assunto, como é que eu vou desenvolver a chamada para o programa? Eu sou meio repetitivo, mas eu gosto de lembrar eu gosto de ilustrar aquilo que eu falo. Então eu achei interessante quando apareceu o tema de hoje, porque eu comecei a saber de eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, quando o Jorge veio aqui pela primeira vez. Antes disso eu não sabia de nada, absolutamente nada disso. E eu ouço há 12 anos, já estamos entrando no 13º, eu ouço sobre o tema o itinerário de Io, itinerário de Io, não sei como é que chamam. Sempre já falamos aqui, o Jorge já falou um monte de vezes, meseta do Pamir, mas sei lá, um monte de terminologia e tal. E nunca houve, interessante, nunca, nesses 12 anos, uma coisa que me parece, a princípio, tão básica, ela aparecer 12 anos depois para ser falada. Não sei, deve ter uma razão disso aqui, né? Às vezes é porque, para que seja possível compreender, é necessário de elementos anteriores. Aí, de repente, esses 12 anos foram elementos para começar a compreender. Né? Pode ser. Tem acontecido, às vezes, sim, a gente ter conversado um assunto há 10 anos e voltar ao assunto, isso, mas daí numa oitava depois. Diferente. Daqui a 10 anos alguém vai voltar, não é, ao assunto, sempre de uma maneira que coloque elementos que permitam um aprofundamento da compreensão, né? Ou um contemplar mais perto, face a face, o que seria a verdade, né? Talvez seja isso. Então, eu achei interessante, porque quando eu fui pesquisar depois, que o assunto se apresentou, eu falei, eu vou pesquisar, né? Porque eu preciso fazer a chamada e tudo isso aqui que as pessoas receberam. E aí eu percebi, nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho, eu percebi que esse itinerário me parece que é o caminho que a divindade percorre. Que é a mônada. A mônada, é um negócio, falei, então aí nós já vamos ver. Bom, então antes de mais nada, boa noite, tudo bem, Jorge? Tudo 100%, tudo tranquilo, tudo ótimo. Eu gosto quando você vem aqui, porque eu posso conversar 5 minutos com você, né, antes do programa começar. Não é? Você continua... Não, mas logo a gente vai ter bastante tempo para conversar. É mesmo? Nós vamos morrer? O que é isso? Não. vamos conversar no além. Alguém vai botar tambor, eu e o Jorge vamos baixar num centro espírita e vamos conversar bastante. Não é isso, não? Não, quando a gente morre, daí a conversa social é zero. A gente vai se encontrar. Eu pensei que era isso, pô. Supondo ou dizem, né? Sim. Que os encontros noturnos ou os encontros em vigília, porque a gente considera, do ponto de vista evolucional, a vida como se fosse morte e a morte como se fosse vida. Sim. Então, na verdade, o sono é durante o dia, né? Que é o sono da ignorância, da avidya, né? E a vida real seria a vida durante o sonho, que quando você está em um estado de compreensão. E aí as tratativas, as conversas, é no nível de fraternidade inigualável, só que daí não tem conversa social, a gente conversa sobre o trabalho a ser feito. Mas agora você deixou o nosso público ali bem curioso. Como é que você vai, se ninguém consegue falar com Vossa Senhoria, como é que daqui a pouco você vai ter tempo para conversar? Não, todo mundo conversa à noite, é que as pessoas não se lembram, né? Todo mundo encontra, conversa, só que é um trabalho, é aquela vida perfeita, é ter acesso ao conhecimento, colocar em prática o conhecimento, conversar e viver com os afins na maior fraternidade e possivelmente materializável ou imaginável, mas só dentro do que é útil. Bacana, vamos lá. Vou cobrar, hein? Essa é uma vida perfeita. Vou cobrar. Você sabe quando você fala, está lançado no éter. Não, você sabe disso. Sim, e não é futuro, sim. É a tua vida hoje, a tua vida hoje, a vida de vocês hoje, a minha vida, ela é assim. O que acontece é que a adequação do sono ou do sonho à realidade
ela precisaria de um código de linguagem, o qual a mente concreta ainda não tem. Aí isso ou desaparece, ou é taxado como loucura, ou gera medo, então é colocado de lado. Por falar nisso, a gente vai puxando e aparece assim, que bacana, né? Por falar nisso, tá falando de linguagem e tudo, vocês souberam aí... Mas é que tá frio aqui. Só pus 16 hoje, mas é que tá calor pra caramba, 16 graus hoje aqui. Sim, tá calor pra pinguim. O pinguim, que é isso? Eu fiz... Nós estamos com uma visita que é o André Romano, mas aí ele veio de casaco, né? Nós estamos com uma nobre visita aqui, tá gravando aqui conosco, tá bom? A egrégora tá mais forte hoje, mas eu quero lembrar o seguinte, essa semana sim. Essa semana eu ia começar o Inteligência Abstrata, projeto de 3 anos atrás, que ia começar agora, e falar sobre linguagem de criação. Só que, conforme eu gravei e comuniquei para vocês, ia começar 17 de janeiro, uma data solene para mim. Primeiro solene por quê? Nascimento da minha irmã, que já passou por outro lado com 22 anos no dia do aniversário. Tudo bem, isso aí mas é uma data célebre de qualquer forma. 17 de dezembro, de janeiro, por outras datas significativas, por outros fatos que não cabe aqui dizer. E só que outros fatos, eu estava me preparando para começar o programa falando de linguagem de criação, quando vocês sabem que eu sou muito São Tomé, muito chatinho, vocês conhecem bem, né, todo esse tempo. E aí começaram a me aparecer sinais, evidências de que ainda não era o momento. O que você fica achando graça, eu quero saber? Você gosta quando eu me ferro, né? Não, eu sabia. Então, eu captei, eu falei, gente, não. Tanto é quando você me falou sobre o programa você falou que você ia fazer, daí eu conversei contigo. Veja bem se é hora. Veja bem o que falar. Sim, né? Mas só que aí... E veja que daí essa preocupação no entregar o bisturi muito cedo norteou o dia a dia meu do Alvin e um tempo você conversando com ele por 23 anos e até hoje a gente não conversou. Exatamente, então realmente ainda não é hora, Fico feliz com essa tua decisão. Não, você sabe que eu sou teimoso, né? Nós somos taurinos, né? Sim, mas você viu que eu não te falei não. Eu tenho que me convencer. Sim. Não adianta você me falar, o padre vir aqui me falar, o Papa. Viu que eu não te falei não, nem te dei opinião, você ficou não falei nada. Você ficou quietinho. Você só falou uma novidade para mim, eu lembro, né? Sim, mas fico muito satisfeito com a tua decisão, porque é cedo. E aí, como eu e a Lei nos damos bem, ela segue seu curso e eu o dela, como eu disse, né? Ainda bem. Eu falei certo, então essa tá bom. Acabou. A maneira correta de tocar a vida. Não é bom? Então acabou. Fica adiado para quando a lei assim o determinar. Muito bem. Então, para quando a lei assim o precisar. Né? O precisar, exatamente. Que a lei ela não determina porque ela não projeta, ela age, né? É isso aí. E tanto é que quem age em função da lei, age às vezes baseado naquilo que pensa ser instinto, mas não é intuição, né? É a própria lei agindo sem ter que dar conta a ninguém. Né? É interessante que a lei, ou seja lá o que for, né? Porque a gente não pode ficar imaginando coisas sem ter provas, ela me mostrou tudo, o porquê de não fazer. É interessante. Ele ri porque para ele é contumácia isso aí, para mim não. Então quando aparece eu fico feliz assim, porque eu tem que ser mostrado para mim, e mostrou, acabou, aí eu acato, né? Então foi legal, e eu acatei, tanto é que eu gravei, vocês sabem disso. 2 ou 3 pessoas ali se lamentaram, que pena, e outros 7 bilhões nem souberam. Então mais do que uma prova de que o momento não é esse. Bom, vamos voltar para o tema de hoje aqui. Jorge, o que é esse itinerário de Io? Uns falam Ísis e Osíris, outros falam disso, daquilo, então hoje vamos esclarecer, principalmente para mim, né? Porque eu acho que quem é da Sociedade Brasileira de Iobiose deve saber muito bem o que significa esse caminho, o caminho de Io, o itinerário de Io. Mas eu acho que para todos que assistem e se encantam e que vão assistir daqui para frente, ou se encantar com os temas do Vida Inteligente, eu acho que é bom, momento certo, aparecer a oportunidade de a gente esclarecer isso. Então, vamos lá. Você já falou que você está bem, tudo isso aqui. Tu quer mandar algum recado para alguém? Você pode convidar, inclusive, porque já estamos, eu acho que sim, né?
você pode fazer o convite para a convenção da SBE, que está próximo, né? Nós já estamos em meados de janeiro aqui, que quem quiser é franqueado, 22, né? Aberto para todo mundo, né? De 22 a 27 de fevereiro. De fevereiro, Sendo que a data magna da Sociedade Brasileira de Eubiose, 24 de fevereiro. Sim, Então tá aí, quem quiser comemorar, participar, congraçar, confraternizar, compareça em São Lourenço. Entre nas comunidades aí virtuais e vocês vão ver. Sim, tem um aviso que é importante. Então vai lá. Daí no dia 27 de fevereiro, às 10 da manhã, então vai ter, durante a programação formal da instituição, daí vão ser apresentados para os membros da Eubiose o novo formato oficial dos livros de revelação do professor, que vai estar em uso por todos os departamentos, assim. Então é importante que aqueles que forem a São Lourenço para a convenção estejam nesse dia 27 às 10 horas da manhã. Tá, vamos aproveitar aqui, já que antes da gente entrar no assunto, nosso bate-bola e esquenta, estamos nos esquentando. Algumas pessoas me preocupam, poxa, eu vou lá, me perguntam, né? Eu vou lá no congresso, o que eu vou poder participar ou não vou poder participar? Ele está aberto para todo mundo, eubiotas e não eubiotas, né? Todas as atividades na sede são públicas. Na sede são públicas. Então o que tem? Palestras? Eu já estive numa convenção. São palestras, assim, de 9 O que as pessoas não podem participar, que não são dos rituais. Não, assim, tem a atividade exotérica, que é a convenção que é feita na sede, né, na Rua Getúlio Vargas. E tem a atividade esotérica, que são as atividades das ordens que compõem a Sociedade Brasileira de Eubiose, que aí é só para as pessoas... E a atividade templária, que daí é para as pessoas da instituição de acordo com a sua linha de trabalho. Então, quer dizer, mas independente de ser ou não ser membro, atividade não vai faltar. Não. Pode ir lá que... E é um encontro, sim, é um congressamento, é um encontro de amigos e irmãos que ficam anos sem se ver, se encontram para trocar ideia, conviver durante os dias, depois cada um volta para o seu lugar de trabalho, onde a lei o colocou. É uma ótima oportunidade de quem gosta de falar a mesma língua, comparecer no congresso. Até porque, sim, o conversa hoje é o itinerário de Iô, né? Isso. Então, você citou a meseta do Pamir, né? Foi. Então, é um ciclo de itinerário, né? Então, esse ciclo de 1 milhão de anos que começou na meseta do Pamir, ainda em meados da raça Atlante, o ponto de chegada é lá em São Lourenço, Minas Gerais, 23 graus de latitude sul, onde está o obelisco da instituição. Ali é o ponto de chegada da mônada no ciclo. Ali é o fim do itinerário de Iô. Opa, então tá, nós começamos pelo fim, então. Sim. Então vamos agora, vou inverter. Ali é o ponto de chegada dos peregrinos. Então o que é, afinal, esse itinerário de Iô? Como é que se soletra a primeira coisa? Iô. 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 O que significa Iô? Vamos começar por aí. É Ísis e Osíris mesmo? Não. Não, né? Tem uma interpretação, sim. Itinerário é um conjunto de caminhos que eu vou trilhar para me levar ao meu objetivo, né? O chamado itinerário de Iô, ele é o caminho que a mônada humana faz da inconsciência à busca pela consciência durante um ciclo. Cada ciclo tem um novo itinerário, né? Ok. Importante isso. E no nosso momento evolucional inteiro, ele vai do norte para o sul, em paralelo com do oriente para o ocidente, descascando a laranja. Tá? Descendo do polo norte para o polo sul e sempre do oriente para o ocidente. No momento, então, o ponto de chegada cíclico, né, é nesses 23 graus de latitude sul, ali em Minas Gerais, São Lourenço. Então tem uma... Ésquilo, ele escreveu no Prometeu Acorrentado,
né? Tem um livro, até um livro bom de se ler, recomendo quem queira. Então, onde por primeiro é citado essa expressão de itinerário de Ió, né? É citado exatamente nesse termo tudo? Ele chama de itinerário de Ió porque, assim, então, segundo a mitologia, tem Zeus. Aí Zeus, ele se namora, se apaixona por uma sacerdotisa, uma princesa sacerdotisa do tempo de Hera, uma princesa chamada Io, né? Io, né? Que é a deusa da sabedoria, né? E aí então ele cobre o mundo de trevas para que ninguém consiga ver, né, a paixão dele por essa sacerdotisa, principalmente para que Hera, que é a esposa de Zeus, não veja essa paixão. Como esse cobrir o mundo de trevas não encobre a paixão dele, então ele transforma Io em uma novilha, em uma vaca, né? Uma novilha é uma vaca filhote. Ele, né? transformou a mulher numa novilha ou numa vaca, vamos dizer, sim, num animal. Sim, para também ocultar, tá, né, a paixão dele pela sacerdotisa. Depois já conversa a simbologia, né? Sim. E para que Hera não visse, né? Aí Hera percebe a atenção demasiada dele com relação àquele animal e aprisiona a deusa Io e coloca Argus, o monstro dos 100 olhos, para vigiar Io, né? Aí Zeus percebe que Io está prisioneira de Hera, sendo vigiada por Argus, e ele pede a Hermes para ir libertar a Io. E então Hermes espera o monstro adormecer, mata e liberta a Io, mas ela ainda na forma de uma vaca, de uma forma de animal, né? Aí Hera então vê o que aconteceu e pega os 100 olhos, né, desse monstro, os olhos, né? E aí coloca nas penas do pavão. Então pavão é a ave dedicada a Hera, que é a esposa de Zeus na tradição, né? E aí então Io começa uma peregrinação pelo mundo em forma. Ela primeiro tinha a forma divina, depois uma forma animal, peregrinando no mundo humano. E ela então anda por todos os locais, sempre sendo perseguida, né, por Hera. E aí então assim, tem lugares na Trácia, onde assim, tem as praias onde ela peregrinou, que era considerado como se fosse assim, o mar de Io, o mar Iônio, o mar Jônio. Daí vem o mar Jônio, que é onde Io passou, né? Aí, uma parte dessa peregrinação dela no mundo humano, ela encontra no Monte Cáucaso, com o Prometeu. Lembra que tinha Prometeu e Epimeteu, né? O Epimeteu deu a crítica dos animais, Prometeu deu a crítica dos homens, só que como tinha faltado coisa para colocar nos homens, porque Epimeteu já tinha colocado tudo para os animais, mais aptos, mais ágeis, ouviam mais longe, viam mais longe, tudo. Então ele deu consciência, roubou o fogo dos deuses e deu para os seres humanos. Por conta disso ele é acorrentado por Zeus no Cáucaso, né? E condenado a sofrer as penas perpétuas de ter o fígado devorado, aquela coisa e tal. Daí Io encontra com o Prometeu acorrentado e aí ele faz uma previsão. Ele diz que daí é para ela continuar a peregrinação dela através do mundo dos homens até chegar no Egito, que quando ela chegar no Egito, então ela vai assumir a forma humana e vai ficar intocável, né, protegida contra os deuses. E assim acontece, ela aí continua a peregrinação dela até chegar no Egito. Chegando no Egito, ela se transforma em uma mulher, né? E aí passa de Io para Ísis. Oh, eu não fazia a mínima ideia disso aqui. Interessante. E aí surge a contraparte de Ísis, que é Osíris. Veja como é interessante. Não, sabe o que é interessante? Só uma parte aqui, porque olha que esclarece isso. Você estava falando de mitologia e você entra no real, né?
Sim, isso. Não, você entra no real porque é mitologia e depois se transforma em Isis. Isis já é uma pessoa. Sim, mas eu sei que a mitologia é uma forma de guardar segredos. Claro, mas eu gostei dessa fusão suave aqui, foi muito legal. A analogia, se você pegar só essa pequena breve história da relação Zeus, Hera, Argos, Hermes e Io. Tem um simbolismo incrível inserido nisso. É a gênese humana. É isso aí. Né? Ou por exemplo, Zeus, né, viu que a humanidade estava sem rumo, totalmente degradada, então ele avisa para Deucalião que ele vai inundar o mundo e manda ele construir uma arca. Né? E aí então Pirra, que é a mulher de Deucalião, eles dois constroem uma arca com determinado tamanho e aí é dito para ele colocar dentro da arca um casal de cada animal e seus familiares. E aí Poseidon, né, a mando de Zeus, então move os mares, os rios e inunda a terra. Depois a arca, quando a chuva passa, então manda primeiro uma andorinha, depois uma pomba, depois um corvo, e aí ele aporta e tal. É um mito da Arca de Noé. E se você pegar a epopeia de Gilgamesh, é narrada exatamente a mesma história. Exatamente a mesma história, só que com outros nomes. Então a Maia, ela muda de cor, muda de tom, mas sempre tem por função encobrir a verdade. No caso dessa da Isis, lenda, né, da Isis, de Io, então quando Zeus dá a ela uma forma de animal, transforma numa vaca para que ela se oculte, né, de Hera, dá para fazer uma relação direta com o mito ário-hindu da queda das hierarquias superiores, que daí, uma vez tendo dito o não e sendo lançado no mundo humano, a mônada tem então que passar por várias etapas de experienciação mineral, vegetal, animal, e dentro do mundo animal, por vários tipos de animais, a mônada vai encarnar, até que a última forma na qual a mônada, a última forma animal na qual a mônada encarna, antes de encarnar pela primeira vez como humano, é na forma de uma vaca. Por isso que na Índia a vaca é o animal sagrado, porque é o último estágio antes daquela mônada vir nascer como ser humano de novo, porque ela é resultado de uma queda. Isso é um itinerário de Io, da queda das hierarquias pelo reino mineral, vegetal, animal, até começar no reino hominal. E aí tem uma outra interpretação ainda, vaca, né? Ela tem também a etimologia do var, né? Alguma coisa. É o verbo, é o som. V-A-H, né? V-A-C-H. Isso, vai, é C-H, isso. É o verbo. É o verbo da criação. Então vê que a mitologia ela encerra em si a cosmogênese e a antropogênese. Nesse caso, então, se fala itinerário de Io, por quê? Para narrar a dificuldade dos deuses até chegar à forma humana, ou as dificuldades dos deuses presos em uma forma inconsciente até chegar em uma forma onde a consciência possa ser adquirida. Você quer dizer que os deuses passaram por todas as formas? As mônadas, claro. As mônadas passaram por todas as formas. Lógico, sem dúvida. Então, vamos supor que eu sou um deus, já passei pela forma mineral, vegetal, animal. Lógico. Eu as carrego todas, porque se fizer exame químico aqui, vai estar presente tudo, né? E não só isso, você pega todos os reinos infernais, os elementais que ainda hoje animam esses mundos, mundo mineral, mundo vegetal, mundo animal e agora o mundo nominal, está no ser humano, nos pés mineral, joelho vegetal, nessa região animal, do umbigo para cima é o hominal. E aí tem aquela questão que você começou a dizer assim, daí o hominal, ele se assenta em duas colunas, animal, vegetal e mineral em cada uma, macho e fêmea, né? Então esse é o caminho de Io. Aí quando Io chega no Egito e aí então adquire forma humana, né, ela
é como se ela se partisse em duas, que na verdade ela sempre é masculino e feminino, Ísis e Osíris, né, que são como se fossem os progenitores do Egito. E aí é aquela questão também, que daí Zeus também, aí ainda continua o processo da perseguição, aí depois um outro deus vem e aprisiona Osíris e cria como se fosse um ataúde, né, todo feito em ouro e madeira, e convoca todos os deuses para uma festa, e esse assim, aquele no qual o corpo se encaixar nesse ataúde de ouro, que era uma obra-prima maravilhosa, que fascinava homens e deuses, vai ficar com ele de presente. Aí todos os deuses experimentam, mas não serve para ninguém. Aí o Osíris vai experimentar e cabe perfeitamente, porque era uma armadilha feita para ele. Quando ele deita ali, aí então todos os deuses correm e tampam aquele ataúde, aquela tumba, e lacram com um chumbo, né, e escondem. E aí Ísis sai para procurar o caixão onde está o Osíris, mesmo morto. E aí então é toda uma nova peregrinação. Quando ela encontra esse lugar onde está Osíris, aí os deuses se apoderam novamente do corpo de Osíris, cortam ou separam em 14 pedaços e jogam no Nilo para os peixes comerem, não é? E aí então Ísis passa a andar no Nilo em um barco de papiro para localizar os 14 pedaços de Osíris. Aí 14 pedaços de Osíris, 2, 4, 6, 7, masculino e feminino, 14. Então toda a simbologia humana está ligada ao itinerário de Io. Duas perguntas. Primeiro, do Osíris agora me fugiu, mas vamos falar da Ísis. Não demorou para a mônada, não é muito tarde para a mônada se manifestar? Você está rindo o quê? Você pensa que você passa liso por aqui? Não passa não. Hein? Não, tarde como assim? O Egito está logo aí. São 4, 5 mil anos atrás aí. Não. Isso aí, no tempo nosso, é muito recente assim. Não, mas isso é uma mentira, isso é maia, né? O Egito é contemporâneo da Atlântida. Sim, né? Tá. Então esquece 4 mil anos, né? Se você colocar, assim, só. Estou falando a figura dela, a figura de Ísis, puxa. Nós não estamos falando dela. Sim, ela como... Tem um aspecto que isso é da simbologia, da mítica, né? Tá. Para explicar, para ocultar um conhecimento, né? Do ponto de vista da cronologia real, então você coloca as pirâmides em aproximadamente 31, 130 a.C. 31 mil. Sim, isso é. Né? Mas o Egito e a própria Índia, eles eram contemporâneos da Atlântida. Se você pega a Atlântida, né, Arrasário, Semitária, Enduna, Meseta do primeiro começa a 1 milhão de anos. Então você joga e empurra isso tudo 1 milhão de anos para trás. Sim, mas consideramos também que a 9.000, não sei que você que sabe o número certo, 9.854 a.C. afundou Poseidones, que é a última parte da Atlântida. Era o último pedaço que tinha sobrado após o quarto cataclismo da Atlântida. Tá, e agora... Que é narrado por Platão em A República, onde ele narra a organização atlântica, que é a sinarquia. Só para... Agora eu lembrei do Osíris. Osíris foi um avatar ou bodhisattva, sei lá o quê. O que ele foi? Ele foi? Osíris como se fosse a gente chama de uma parelha manútica, são os gêmeos espirituais. Gêmeos espirituais. A divindade repartida, como se fosse agora o Avatar Maitreya, né? Sim. Em escala, Ísis e Osíris, a mesma coisa. Eles geraram, é uma tríade, tem Ísis, Osíris e Horus, né? Isto, mãe, Horus pai também. E filho, Isso. né? E que é a tríade que dá origem a todas as grandes civilizações e a própria humanidade. Aí tem a questão do Io ser igual a 10, né? Também o que é isso? Eu já li sobre isso. Aí você pega toda manifestação humana, ela é cétupla, né? Ou héctupla, Isto. Né? E aí tem sempre 3 primários que dão origem à manifestação cétupla, né? Então, 7 manifestado, 4 físico, rúpico, né? Que é o físico vital, astralmente concreto, se a gente quiser assim, ou o chakra, qualquer correlação que você queira fazer. Tem 3 arrúpicos, quer dizer, sem forma, mas com matéria, que daí seria, no caso, Atman, Buddhi e Manas, que é a mente abstrata, Buddhi, que é a intuição, o amor universal, e Atman, que é a própria essência da. E acima disso tem 3 imanifestados, ou não visíveis. Então você pega 7 densos,
3 não manifestados, você tem o 10, que o 10 é Io, itinerário de Io, da máxima inconsciência, né, à máxima consciência possível. Esse é o caminho do peregrino, o caminho da mônada em busca da compreensão. Porque quando eu li esse negócio do 10, eu falei, aí tem... não, mas é só isso. Tem alguma invenção ali, mas agora... Não, é só isso. Assim, toda manifestação da matéria, ela ocorre em 7 princípios. A evolução tem 7 partes, 7 raças, 7 sub-raças, ramo racial, 7 chakras, divisões, tudo que você quiser em termos de matéria, ele está organizado em escala de 7. O próprio Pramanta está organizado em escala de 7, as linhas de evolução, sim, até Moria, aí, sim. Kutumi, Abhyala, Hakon. Tá, mas ainda não entendi o 10, vamos lá. Não, esses 10 em manifestação e aquisição de consciência, eles estão submetidos a uma tríade primária, tá, né, que seria original do próprio não manifestado. Né? Aí faz o 10 é o Io, mais nada, só isso. Por isso chama da Atman como se fosse a tríplice, o tríplice Atman, então você chega a isso também. No caso daí de Ísis e Osíris, a mítica leva a essa história, mas Ísis e Osíris foram os progenitores, né, da raça Atlantis, que originaram a raça egípcia, que originaram a raça egípcia, né? Tá, aí mataram Osíris e esconderam, aí Ísis foi atrás, encontrou, aí eles se apoderam do corpo de Osíris, partem em 14 pedaços. Perfeito. E lançam no rio Nilo, e ela então vai navegar pelo rio Nilo e para localizar os 14 partes de Osíris. E aí, dessas 14 partes, 13 partes foram mantidas intactas porque os peixes quer dizer assim, as consciências do rio se apiedaram da deusa, porque ela ficava andando com um navio de papiro para cima e para baixo do Nilo procurando, né? E daí dessas 14 só uma parte é que foi consumido por 3 tipos de peixe. E esses 3 tipos de peixe ainda hoje são como se fosse amaldiçoados pelos egípcios na tradição. Ninguém consome esses peixes. Né? E o órgão que foi consumido por esses peixes foi o órgão de reprodução de Osíris, né? O órgão sexual. E aí então Ísis reconstrói por magia, recompõe, né, o corpo de Osíris e aí dá a destinação a ele para que então a coisa consiga fluir. Por trás desse processo todo, novamente, todo o trabalho humano da inconsciência para a consciência nessa disputa, né, com os deuses que caíram e com os que trabalham para que a consciência se faça novamente. Onde inicia o caminho de Io? Isso. Cada vez que então inicia um ciclo evolucional, o caminho de Io, ele acontece tanto na superfície quanto embaixo. Então você assim, ó. É como se fosse assim, as consciências, elas se movem subterraneamente, movendo ou criando o que a gente chama de sistema geográfico. A gente já conversou aqui muitas vezes sobre o sistema geográfico, né? Aí depois que então se move e começa a se materializar o sistema geográfico, aí então, como se fosse um imã, as aves de arribação vão se dirigindo para esse ponto onde vai acontecer esse novo influxo evolucional, esse novo impulso evolucional. E aí então esse caminho bem então começou na Meseta do Pamir com a quinta raça mãe, a raça ário-semita, né, a raça ária. Aí com essa ário-semita, depois aí pega os hindus, persas, e vem vindo, né, e aí chega em determinado momento que aí se tenta várias vezes devolver o estado de consciência integral à humanidade e à mônada, não é? Isso é a tônica da nossa conversa nesses anos todos aqui, e aí essas tentativas falham, daí esse centro de consciência ele se move fisicamente, né, geograficamente, né, e aí então se inicia um novo movimento na superfície para fazer com que a consciência seja dada a todos os seres. Aí então as mônadas se movem para aquele local, tentam ali, não deu certo, se move para um outro local, as mônadas se movimentam, vão atrás para tentar restabelecer. Você está usando o plural, mônadas? Sim, são os seres, né? Seres humanos, né? Tá, mas porque a mônada a gente considera o local de origem.
Existe uma mônada, eu faço parte de determinada mônada. Sim. Então, quando você fala mônadas, como é que você faz parte de uma, eu faço parte de outra. Se nós dois vamos para algum lugar... Ah, nós não somos da mesma mônada, então? Ou sim ou não. Ou sim ou não? Pensei que era tudo, essa humanidade aqui era tudo da mesma, eu achei que era não, mesmo local ali. Não, a escala pode ser 1 para 1, geralmente é 1 para 7, 1 para 49, a gente não sabe. São diversas mônadas. A gente já falou sobre isso, mas faz muito tempo. Fizemos programa específico. O correto seria assim, tantas mônadas quanto estrelas no céu. Essa é a expressão mais correta para definir a quantidade. Caramba! E é exatamente assim que acontece. Né? O que acontece é que daí a experienciação da mônada, ela pode ser dada através de um ou N indivíduos. Agora você complicou minha cabeça, porque... Você falou que o caminho de Io, o itinerário de Io é o caminho da mônada. É o caminho da mônada. Então, pô, se são milhares de mônadas, se são milhares de caminhos, como é que é isso? Não. É um caminho todo seguindo. Um caminho todo seguindo. O itinerário de Io, então, sim, se tentou restabelecer a lei, se criou o sistema geográfico de Jerusalém, o sistema geográfico de Roma, se tentou estabelecer um novo sistema com os templários, com os Rasa Cruz, com a maçonaria, com Amenófis IV, com Tutmés III, com Isis e Osíris, com Quetzalcoatl, com Manco Cápac, com Sumé, com Odin, com o persa Zoroastro, com Apolônio de Tiana, todas as vezes que vem esses sábios, né, diferenciados estabelecer um influxo evolucional, então ali há uma eclosão de conhecimento, né? Ali a humanidade tende a mudar para que se propague, mas aí sempre há um embate, né, entre o resíduo da evolução, a avidya, né, e a vidya, que é o conhecimento. Quando não dá certo, então dá-se uma pausa e se move, né, para algum outro lugar. E aí esse caminho de tentar, então, várias vezes em vários locais, até um ponto de chegada onde a evolução realmente tenha sucesso, esse é o caminho de Io. Tá, onde é que ele termina? Você falou fisicamente, vamos dizer, São Lourenço. O caminho de Io, então, o ponto de chegar... O que significa? Quem chegou no... Quem chegou? Chegou o quê? O que adiantou? O que é isso? Sim, então todas essas tentativas, próxima vez eu trazer um capote, né? Então todas as tentativas de restabelecer a lei, então acontecem em determinados pontos, né? E vão se movendo. Então com Krishna, com o Ram, Buda, Apolônio de Tiana, esses camaradas assim. E agora com Maitreya, então? Agora com Maitreya? Lógico, exatamente. Tá, mas Maitreya, será que vai resolver também ou vamos ter que esperar mais um ali, o caminho não acaba? Não, esse é o ponto de chegada. Esse é o ponto de chegada? É porque daí, então, dessa vez... É o Kalki-Avatara mesmo, que todo mundo espera. Tudo exatamente. E então, ele é o final do ciclo. Perfeitamente. Tá. Perfeitamente. Ou o final do ciclo ou o início do novo ciclo. Sim, né? Também. Mas então o ponto de chegada do itinerário de Io no atual ciclo evolucional é dos 23 graus de latitude sul. Muito bem. Mas você percebeu então o que é o itinerário de Io? Claro. São essas tentativas de fazer com que a humanidade, vamos trocar mônadas pela humanidade, fazer com que a humanidade ela adquira consciência. Então há núcleos onde é espargida a consciência. Não dá certo, tenta de novo, não dá certo, tenta de novo. E aí os responsáveis por esse processo de tentar devolver consciência à humanidade, eles se movem, né, na medida em que se sobrepõem as raças, sub-raças, ramos raciais, famílias. Então a humanidade vai evoluindo, né, e junto vem esse influxo evolucional para tentar devolver a consciência. Antes da Atlântida, o influxo era descendente, né? E aí Atlântida foi o ponto do meio, onde houve todo o transbordo dos problemas da cadeia lunar, e houve a queda atlântica, essa coisa toda. O máximo esforço de aquisição de consciência, ou o máximo empenho para que o itinerário de Io seja coroado de sucesso, ele começou com a quinta raça mãe, com a raça ária, né? E culmina agora, né, nesse momento que a gente vive, nos 23 graus de latitude sul, na Serra da Mantiqueira, em São Lourenço. Sim, mas e aí, como é que se encerra esse...
qual é o fato, como é que vai encerrar esse caminho? Bom, aí depende só da humanidade. Como é que é esse fim de caminho? Se está determinado, quer dizer, já foi percorrido o caminho, então? Sim. Já foi percorrido, está lá. Aqui é ponto de chegada e a prova é que o ponto de chegada, então daí o avatar é nascido, assim, tudo que tinha que acontecer, aconteceu, os seres envolvidos nesse processo renasceram, todos os valores, né, que estavam ocultos nesse tempo inteiro do itinerário de Io, eles vieram à tona e são dados à humanidade, então tudo é colocado ao alcance, né, da humanidade. E o novo ciclo, né, já começou, então a gente vive hoje aquele período em que o itinerário de Io foi atingido com sucesso, o nível de consciência que se desejava chegar foi atingido com sucesso. O que se tem que fazer agora é fazer com que essa consciência seja para toda a humanidade e não só para aqueles que seguiram de perto o itinerário, porque é uma opção. Mas porque daí esses movimentos ao longo de centenas de milhares de anos, né, ele dependa de você se iniciar e dar embate à ignorância, dar embate ao mal, dar embate ao desconhecimento. Então é aquele vir construindo, né, a sua roupagem de peregrino ao longo de centenas de existências, né? E milhares e milhares e milhares e milhares de seres humanos fizeram isso ao longo desses séculos. Mas não toda a humanidade. O que se espera é que toda a humanidade tenha consciência disso agora. Se for como poucos têm consciência e a humanidade toda tem que ter, vamos dizer assim, como é que você me explica esse número cada vez mais crescente de seres humanos? Por que esse número tão grande de seres humanos? É uma experiência, porque tem filosofias, tem doutrinas que dizem que é a oportunidade, aproveita, todo mundo fala da mesma coisa em síntese por palavras diferentes, né? Transformação, nova era, transição planetária, patati patatá. E que é a última oportunidade, então está vindo todo mundo para cá, que é a bola da vez, como você já disse aqui no programa. Mas não é a última oportunidade, então, isso é bobagem. Mas tudo bem, mas por que cada vez... Desculpa quando eu uso o termo bobagem, mas só força de expressão, né? Porque cada um segue o conhecimento que por que cresce, né, tanto o número de habitantes aqui? É um processo normal de povoar a Terra, é que a Terra, assim, você pega, é que a Terra existe amontoamentos, né? É como assim, você tem uma grande planície... Tudo começou aqui com pouca gente, por que... Isso que eu não entendo, esse aumento fantástico aqui. É muito mais difícil dar consciência para 7 bilhões, 8 bilhões, 10 bilhões de pessoas que vão ser daqui a pouco. Quem disse que foi pouca gente? O quê? Eu estava lá, eu sei. Eu era do censo naquele tempo. O IBGE. IBGE é cósmico. Não, Grego, é que a questão toda é essa maia, essa ilusão que é colocada para a humanidade. É que quando se fala na pré-história humana, daí é vendido para a humanidade aquela história assim, de meia dúzia de pessoas nas cavernas, né, lutando contra os dinossauros, contra os não sei o que. Não, isso são fragmentos manipulados de história, né, já de um processo pós-queda Atlante, pós-dizimação da civilização Atlante, né, e ainda assim deturpada intencionalmente para quê? Para que a humanidade não construa em si a consciência da longevidade, né, a consciência da sua história. Se você considerar que você é uma sequência ininterrupta de seres de hoje até pelo menos 19, 20 milhões de anos atrás, quando os primeiros lemurianos começaram a adquirir forma como a gente tem hoje, é diferente de você acreditar que tudo começou no Egito há 3 mil anos atrás e que fora disso o ser humano apareceu há 50 mil anos e fora disso são as regiões que dão conta, ou Deus fez a mulher a partir da costela do homem. Sim. Essas invencionices, né, que se faz, cada um acredita no que quer, e respeito muito isso, né? Porque a pessoa está usando a própria vida para acreditar naquilo. E ninguém tem ingerência sobre a vida do outro. Então, se eu quero gastar minha vida acreditando que o Sol é quadrado,
A vida é minha, o problema é meu. Claro. Ninguém pode criticar. Então, por isso eu respeito muito toda e qualquer crença, né? Não acredito e tenho o direito de expressar minha opinião a respeito. Sem dúvida, sem dúvida. Respeitando cada um. Bom, então, você vê assim, na época da Atlântida, a Atlântida, em uma pequena ilha, em uma noite, pereceram 64 milhões de pessoas. Não era meia dúzia de índios escondidos na caverna. Nunca existiu isso. Né? Se você pega... Aí é que começa a coisa complexa. A gente sempre fala na Agartha, né? A Agartha, a pessoa imagina, não, é meia dúzia de iniciado, de roupa branca, né? Que fica lá estudando o tempo inteiro. Não. Conta-se aos milhões em todas as cidades. Então, assim, e aí uma outra coisa, você falou sobre o número de monas, e eu disse, a melhor maneira de dimensionar o número de monas é 1 para cada estrela. Então, segundo a tradição esotérica, são 777 bilhões. Todos não vão existir ao mesmo tempo, porque há uma idade existencial, há o intervalo entre uma existência e outra, então há uma série de elementos nessa mecânica. Mas vamos supor que daí 10% evolua ao mesmo tempo, né, na matéria. São 77 bilhões. A gente está com quanto na Terra? 7 bilhões. 1%. 1%, exatamente. Eu fiz essa conta. Então, e não é que a Terra está cheia, isso é outra falácia, é uma mentira. É que há muitos espaços vazios e grandes aglomerados, né? E o pior, há uma concentração de recursos. Também. Se você dá a todos alimentos, se você dá a todos água, se você dá a todos condição, né, aí espalha-se o ser humano e vive pacificamente ao redor da Terra. Sim, senhor. Entende? Então, são todas assim, incompreensões intencionalmente construídas para fazer de conta que o ser humano é um rato de laboratório que foi engendrado ontem. E não é assim. Não é assim. Tá. Mas é isso que você está falando, é essa tal, vamos usar essa expressão, de uma força, vamos chamar de força, que sempre gosta de atrapalhar, porque existe a dualidade em tudo, né? Lógico. Tudo. Lógico. Então, mas onde você está vendo hoje que você vê o que eu não vejo, né? Já falamos que não. Onde a gente vê hoje essa, como é que a gente pode dizer? Eu consigo ver, fico feliz, me emociono, às vezes choro com fatos isolados. Já comentei isso com você. Mas no geral, a gente vê o domínio da violência, da fome, da diferença social, da disparidade, uma série de coisas. Então, esta força tal, que a força, que o ideal seria que isso aqui se equilibrasse, né? Porque a dualidade precisa existir, vai continuar existindo sempre, né? Mas a dualidade pacífica. Claro. É o mal. Isso. O mal como oposição ao bem, no sentido de mais evoluído, menos isso evoluído. Foi muito bem explicado, mas isso aqui não já. O mal no sentido humano daquele que fere. Eu ainda vejo uma interpretação um desequilíbrio muito grande, é isso claro que eu digo. Não, por que sabe o que define? O bem tem tanta dificuldade de se equilibrar? Vamos chamar assim. Não tem. É que o mal, ele assim, é como se o bem fosse tímido e o mal fosse... O mal é parte do bem. Né? Já falamos sobre isso aqui. Estamos falando do humano, né? Do isso, mal, é como se o mal, o bem humano fosse tímido e o mal humano fosse extrovertido. Tá. Então um sussurra, o outro grita. Um pede por favor, o outro faça. É o exemplo nosso de cada dia aqui. E veja que, então, todo esse trajeto da evolução humana, vamos tomar como a quinta raça, desde a Meseta do Pamir até São Lourenço, na Serra da Mantiqueira, então foram várias tentativas de tentar restabelecer a lei, de dar consciência, esse processo todo. E as coisas foram levadas a termo, a vitória, né, da lei foi integral e radical, mas como a gente vive um momento em que existe um novo ciclo em paralelo com um ciclo que agoniza, que é o ciclo passado, então a gente vive assim, ou um mundo de extrema pacificidade, né, ou um pandemônio. Tudo depende de onde você vai olhar. Você falou assim, não,
há muita guerra, muita morte, muita maldade, muita violência. Fome, diferença social. Claro que sim. Mas você imagina assim, você pega o Brasil, são 204 milhões de seres humanos, mais ou menos, né? O que é noticiado, o que é propagado nos meios de comunicação. Só coisa ruim. E isso que dá notícia da Ibope. Isso se refere a 0, alguma coisa da população brasileira. E o outro, 99, um pouco por cento, é pacífico, ainda inconsciente e assiste. Porque se a maioria da população brasileira experienciasse e praticasse a violência que é vendida todos os dias nos meios de comunicação, o Brasil seria uma zona de guerra já há muitas décadas. Muitas décadas, né? Então, é que a humanidade ela se acostumou a encarar a prática humana, que a gente chama de mal, quase como se fosse um lazer, ou com normalidade, ou com naturalidade. Assim, é normal ver a morte na TV, no filme ou no noticiário. É normal ver a fome na TV, no filme ou no noticiário. Foi a razão da minha colocação. Por quê? Que o mal sempre predomina em todas as coisas. Mas é que o mal, assim, se você pega uma pessoa que é tímida e ela vê uma pessoa que fala bastante alto, extrovertida, para o tímido que fala alto é fascinante. Porque ele gostaria de ser daquela maneira, porque a timidez o incomoda. Sim. O bem, como ele estava, como o bem, ele estava deslocado no final do ciclo que agoniza, sem espaço no final do ciclo que agoniza. Só que daí o bem agora, ele tem um espaço próprio para se manifestar, que é um mundo onde o bem é. Não existe outra coisa. O bem, o bom e o belo são, né? É um mundo de harmonia, tranquilidade, paz, fraternidade. Só que ele ainda se fascina com aqueles que falam mais alto, se fascina com as dores, se diverte com a guerra, se diverte com o filme violento, se diverte em quase morrer de susto na montanha-russa, se diverte, esse tipo de coisa assim. Então isso dá ao mal uma atratividade que permite a ele exercer um controle e um domínio ainda sobre o bem. É isso que a gente vê hoje. Então não é que a maioria da humanidade é ruim, não, é boa. Não é que a maioria da humanidade faz guerra, não, é pacífica. Não é que a maioria da humanidade é ignorante, não, ela tem um nível de compreensão. É que esses que são pacíficos, são bons e compreendem, são quietos. O mal se vale da sua própria atratividade para se manter sempre no controle daqueles que usam essa quase apatia para deixar que o mal faça o que quer. E é ruim porque como a gente está em um final de ciclo, como a gente está em um ponto de chegada do itinerário de Ió, como a gente está em um ponto de chegada de Mônada, pelo menos no Brasil, caberia um movimento, né, para acabar com a inércia, para que daí então a verdade viesse à tona e a paz se fizesse. Só que acontece o seguinte, o pandemônio que é vendido externamente e que a gente aceita como lazer, para que eu aceite como lazer, ele tem que existir em mim também. Claro. Então, antes que eu possa percorrer com os meus pés externamente ou fisicamente o itinerário de Ió, que me leva à compreensão, que me leva à iluminação, que me leva a ver, eu tenho que ter percorrido um outro itinerário de Ió interno para pacificar o pandemônio que existe na minha alma, para que daí então, é como se fosse assim, é como se no processo de iniciação, a última parte que se move são os pés. Então eu posso dizer assim, eu sou iniciado, que ficar alardeando aquela coisa toda, mas internamente a coisa ainda está caótica, não é? E aí o comando para que os pés se movam realmente no caminho da iniciação não acontece por quê? Porque o mal se sobrepõe ao bem em mim. E não deveria, por quê? Porque se eu estou nesse país, nesse local, nessa época, nascido aqui, com direito aqui viver, num momento de chegada de itinerário, num final de ciclo, início de ciclo, com Avatara nascido, essas coisas todas, pressupõe-se que eu já deveria ter adquirido consciência suficiente para usufruir
o direito adquirido que eu tenho de aqui ter nascido com estado de consciência tal que me permita ver o que é para ser visto. Agora, não se pode obrigar ninguém. Certo. Entende? Então, esse é o itinerário de yoga grego, é o cair e levantar das civilizações, das ordens secretas, dos Budas, Bodhisattvas, avataras que vêm, tentam ajudar a humanidade, daí se desloca e passa a raça, sub-raça, ramo racial, família, e uma ordem tenta aqui, não dá. Então, daí Jesus tentou restabelecer a ordem, a lei, a sinarquia universal, baseado no sistema geográfico de Jerusalém, de Roma, não deu certo, daí vem, abre um temporário aqui no Brasil, daí não dá, vai para o Tibete, daí vem para o Rio de Janeiro, vai, tenta, blá, blá, Estados Unidos, não dá, volta, e vem o Tibete, vem para o Rio de Janeiro, vem. Então, essa tessitura, essa costura, esse ir e vir, para tentar recolocar a humanidade nos eixos, né? Isso é o caminho de yoga. Isso é o itinerário de yoga. Muito bem, agora para a gente encerrar, vamos trazer isso para o... Já que somos mônadas, assim, nós fazemos parte, eu sou uma ou parte de uma. Porque senão fica aquele negócio assim, aquela questão, não, sim, a gente conversou muito assim, aí não pode dizer assim, não, eu fui na outra existência, então todo mundo foi rei, imperador. Não, exatamente. Não existe isso. Eu estive ligado a... Então, eu quero, já que somos ou fazemos parte de tudo isso aqui e tal, aí, sim, vamos trazer isso para o nível pessoal agora. Nós falamos a mônada, que é o conjunto. O conjunto, fizemos o itinerário de Io, terminou em São Lourenço, está parado lá, latitude e tal, como você acabou de afirmar. E agora, a nível pessoal, porque o caminho de Io só é factível através do caminho pessoal de cada um. Sim. Óbvio, ululante, né? Sim. Então, como fazer uma dica, vamos chamar de dica, como fazer uma dica, fazer o nosso caminho próprio para chegarmos também na latitude necessária. Grego, assim, acho que ficou desde claro. o dia não sei quanto de setembro de 28 de setembro de 2005. É o que a gente tem feito aqui. Dado sugestões, trocado informações, dado opiniões que podem contribuir para que cada um comece a andar primeiro dentro do seu próprio caminho e depois fisicamente no caminho. O direito adquirido todos têm porque estão no Brasil hoje. Ou em maior escala, o direito adquirido todos têm porque estão nascidos hoje no mundo, porque já é um novo ciclo para todo mundo, não é só para o Brasil. Claro. É do Brasil que irradia, né? Assim, a luz vem do Ocidente, a luz vem dos 23 graus, né? Latitude sul, ali que se situa o reflexo do Sol, né? Mas é para o mundo como um todo. Então, o fato de eu estar existindo hoje, né? Ao mesmo tempo que o Avatar existe e vivendo já o Deobar do novo ciclo, me qualifica. Eu tenho um mérito para que isso esteja acontecendo, nem que esse mérito implique eu estar pagando ou ajustando o mais rigoroso karma possível, nascendo e morrendo a cada semana em zona de guerra. Ainda assim há uma diferenciação. O que eu tenho que fazer, voltando ao nosso caso, pátria do Avatar, ao nosso país, ao Brasil, nós temos que nos comportar assim. O Brasil assim, é como se fosse um gigantesco território preparado há milhares e milhares e milhares de anos para receber, né, assim, o povo do Avatar, só que daí o Brasil continua praticamente vazio. Vazio de quê? De brasileiros. E o brasileiro não é o que nasceu aqui. Não, o brasileiro é aquele que aqui está, independente de onde tenha vindo, com alma brasileira, com mérito para estar aqui, trabalhando pelo país, se importando com o país. Esse é brasileiro. Então, brasileiro de corpo, de alma e de espírito, independente de onde tenha nascido. Então, o que o Brasil precisa hoje? De brasileiros. Então, como diz o nosso amigo Márcio Bontempo, o Dr. Márcio Bontempo, precisa de brasilidade, né? A brasilidade é aquilo que é, porque o ad, né, em latim, é a qualidade de. Exato. Então, brasilidade é a qualidade daquele que é brasileiro. Perfeito. Isso implica em
Fraternidade, paciência, Perfeito, é amor, isso aí. consciência, força, determinação, intrepidez, coragem, faz parte. Faz parte. É isso. O sacerdote, ele não é covarde, né? Ele é pacífico, é diferente. Né? Então o fato de você empunhar em uma mão o báculo sacerdotal não significa que na outra mão a espada não esteja, só que ela está embainhada. Exato. Entende? Então o que precisa no Brasil hoje é que as pessoas tenham ciência, consciência de quem são, onde estão, do tempo que nós estamos vivendo, e que aí assumam o seu papel de se autotransformar, de transformar o nosso país, para que em transformando o nosso país, nós transformemos o mundo. Aí, então sim, o itinerário de O vai estar completo, tranquilo, pacífico, terminado, e a vitória da mônada, a vitória da divindade, realmente terá sido integral e radical para toda a humanidade, para todo o nosso país. Então é aquela velha frase que a gente sempre repete, né? Cada um tem que fazer simplesmente a sua parte, né? Simplesmente sim, a sua sim. parte. E é tudo que a lei espera de cada um. Se cada um fizer a sua parte, o todo está feito. Porque a gente não pode assim, então a gente já conversou. Então eu acordo todos os dias com uma ideia fixa. Minha ideia é transformar o mundo. Não quero nem saber, né? É um problema meu. Eu trabalho para mudar o mundo. Que mundo? Primeiro o meu, porque eu tenho que me compreender, eu tenho que melhorar, eu tenho que me assenhorar. Né? E o mundo em geral, o Brasil em geral, a humanidade, ela é formada do quê? De um monte de pessoas, de milhões de pessoas. Se cada pessoa melhora, o mundo melhora. Tudo. Porque não tem como eu melhorar o mundo se não melhorar cada um. Sem dúvida. Não tem como eu dar paz para o mundo se não der paz para cada um. Porque sem dúvida. A paz forçada, a paz romana, que é aquela imposta pela guerra, essa é temporária. Não adianta de nada. Né? Aí então, se eu acordo todos os dias, eu vou mudar o mundo, vou trabalhar para isso e vou trabalhar 21 horas e meia por dia para fazer isso. Deu hora de dormir, é 2h30, eu quero acordar às 6, vou dormir. Mudei o mundo? Não como eu desejava. Frustração zero. Revolta zero. Cobrança zero. Por quê? Porque eu fiz o meu melhor, eu fiz o melhor possível. Isso é bacana. Tudo que a lei espera de cada um de nós é que nós façamos o melhor possível hoje. Rock D, e amanhã? Amanhã, calma, eu vou dormir e amanhã eu volto. Assim tem que ser. Igual a gente conversou aquele dia, outro dia, né? Então a gente tem que ser aquele tipo de pessoa que daí de manhã, quando a gente acorda, o que o diabo diz? Putz, não acredito que esse cara vai acordar de novo. Né? Porque a gente acorda para incomodar o mal, para incomodar a ignorância, para incomodar a agressividade. Por quê? Porque assim, eu vou praticar a pacificidade, vou praticar a consciência, vou praticar o bem. Isso. Né? E isso incomoda o mal, incomoda a ignorância, incomoda a guerra. Então os caras vão torcer para que o cara não acorde. Né? Aí vai dando horário, vai dando silêncio. Você sabe que você está me lembrando um negócio assim, porque eu converso com algumas pessoas, né, sobre o programa, tudo isso aqui. E falo, puxa, mas você não fica. Você não está. Às vezes eu me queixo de alguma coisa, né? Eu digo, mas você, de jeito nenhum. Você não tá nem aí com o que você está se queixando, porque eu vejo você sorrindo, você é só isso, aquilo, tá? Sabe? Então é exatamente essa coisa. Eu, como qualquer pessoa, tenho os seus problemas. Eu não simulo o sorriso, não. Eu rio porque eu tenho vontade de rir. Sim. É isso que você bem disse. Eu tenho uma motivação que ela é superior a qualquer problema que eu esteja enfrentando. Claro, lógico. Entendeu? Então essa coisa que cada um precisa despertar em si, tem que ser natural, né? Tem que ser natural. Não, aí o cavaleiro diz, não, eu sou valoroso, forte, guerreiro, me dá uma armadura que eu vou sair, vou lutar pelo bem, pelo bom e pelo belo. Aí dão aquela armadura assim reluzente, com adereços de ouro, aquela espada flamejante. Aí quando abrem as portas do castelo para ele sair assim, o mal treme, né? Porque o cara vai arrasar, atrasar com todo mundo. Aí fecha a porta, o cara anda um pouquinho, levanta a ponte levadiça, daí, né, ele tropeça, né, e aí cai de joelho,
e levanta logo em seguida e olha que riscou a armadura dele. Pronto. Aí ele senta e pega um polidor de metal e fica esfregando para ficar bonito. É isso, bem né? isso. É. Aí dá o tempo dele e ele volta sem um risco naquela armadura, com a espada perfeita, perfumado, né? Cabelo arrumado assim, mas olha o exemplo do cavaleiro. E o que você fez? Olha a minha armadura. Nada. Zero. É um inútil. É isso aí. É um inútil, gastou a vida. Daqui a pouquinho baixa a porta, chegou o cara em frangalhos. Sem armadura, só com o toco da espada, assim, né? Tudo cheio de cicatriz. Aí pergunta assim, como é que foi a vida? E disse, olha, plena. Foi difícil, né? mas eu tô aqui de foi volta. Plena, tô né? aí. Assim, porque o que torna a vida agradável, né? É você ter certeza que está fazendo a coisa necessária. Vai doer? Perfeito. É perfeito. a vida. É isso aí. É a vida. Cada um sabe de si. Vida. Cada um sabe de si. O que tem que saber distinguir que é o seguinte: pancada na armadura não é pancada na alma. Você que vai fazer assim, ih, riscou minha armadura, senta e chora. Né? Ou então riscou, então agora toma. Vai tomar mais, vai quebrar inteiro agora. E o toma, né? Agora provocou, agora aguenta. É com relação ao nosso maior inimigo na vida, que é o quê? É a ignorância. Isso. Nós temos que dar embate à ignorância. Em dando embate à avidia, à ignorância, se faz o bem, o bom, o belo, se estabelece a fraternidade e a paz, e o mundo novo se torna invisível para todo mundo. É como tem no mito de Io. Primeira coisa que Deus faz para ocultar, que Zeus faz para ocultar o que ele quer fazer, é colocar uma escuridão no mundo. Essa escuridão, que daí serve para a humanidade inteira, é a avidia, é a ignorância. É a ignorância, o desconhecimento. Ninguém consegue ver a realidade, nem no sonho. Né? Aí então fica uma vida completamente sem nexo, correndo rapidamente para lugar nenhum, reclamando o tempo inteiro. Só que reclama, às vezes as pessoas reclamam assim, não, porque eu sou manipulado, porque o governo, porque não sei o que e tal. Realmente nós temos assim, os governos no mundo imprestáveis, né? Tá, tudo bem, tiramos o governo. Qual é que é a tua ideia para o novo governo? Pensando bem, volta que eu prefiro ter alguém para... Claro. É que é o seguinte, é que assim, não adianta correr rapidamente se você não tem objetivo. Perfeito. Né? O itinerário, né, ele pressupõe um lugar para chegar. Se você não definir o lugar que você quer chegar, então é o seguinte, senta e espera a morte chegar. Porque não tem nenhuma coisa para fazer na vida, vai só incomodar. É isso. Né? Acho que foi bem esclarecido. Acho que cada um agora tem que fazer a sua parte. Tá aí. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Olha o sorriso, esse sorriso aqui que eu gosto do Jorge, né? Naturalíssimo assim, né? Não, é bom conversar sobre isso. Não, né? É gostoso, claro que é. Forma uma egrégora legal. Assim, em um mundo assim tão... Assim, que a tônica do mundo hoje é assim, que ninguém liga para ninguém, né? Ninguém se importa com ninguém. Você falou do mente abstrata que você ia começar e que daí só 2 pessoas acharam ruim que você não fez. E que daí... Não, que citaram assim, puxa, isso, que pena, né? E 7 bilhões não ligaram a mim. Mas é isso mesmo. Por essas 2 que ficaram, que acharam que deveria ter, por elas você não precisa trabalhar. Pronto. Você precisa trabalhar por aquelas outras 6 bilhões, 999 milhões, 999 mil, menos 2, porque aqueles são ignorantes. Né? Ignorantes no sentido de precisar de conhecimento. Então a gente tem que trabalhar por aqueles que ainda não têm aquilo que a gente tem para oferecer. E o que a gente tem para oferecer? Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho para oferecer é um endereço. Eu digo assim, olha, é nessa direção, é para lá. Né? Aí vai seguir qual caminho? O mesmo que eu segui, ou outro. O importante é o seguinte, ande, se possível, na direção certa. Quem vai definir isso é o teu próprio mérito, o teu próprio karma, a tua própria vida, a lei, o que a lei tiver reservada para você. O importante é ande, trabalhe, não reclame. A vida não é feita para reclamar, a vida é feita para ser vivida. É isso aí. Quem não vive para servir, não serve para viver. Mais ou menos por aí. Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem em paz, fiquem bem, uma boa vida para vocês.